Meus amores, uma boa tarde. Faz esse vídeo para vocês curtindo. Primeiro, eu vou soltar aqui em Êxodo. Em Êxodo, vou soltar. Davidson, eu tô gravando. Eu vou soltar aqui em Êxodo. Falando sobre a idolatria. Mas também meus amores, ó, presta bem atenção. Quando a gente fala em imagem de escultura, e eu me refiro sobre o que é a mãe de Jesus, porque tem a mãe e tem o pai e tem Jesus Cristo mesmo no meu. Meus amores, mas vocês prestem bem atenção, vocês jamais devem fazer pouco, pegar a imagem, como eu vi aí, né? Eu vi um vídeo que visualizou que essa mulher fez um pouco, até que essa mulher faleceu, né? Vocês não fazem isso não. Porque, meus amores, ela foi uma mulher o quê? A mãe de Jesus, ela foi agraciada entre as mulheres, mas isso não dá o direito de vocês idolatrar ela, entendeu? De maneira nenhuma, porque Deus não aceita idolatria, entendeu? Vocês têm que adorar só um que é a Deus, mas vocês têm que sim, que amar ele, tem que respeitar, porque ela foi o que? A mãe do nosso Salvador. Porque a garganta, porque ela foi a mãe do nosso Salvador, entendeu? Isso jamais dá o direito da gente chegar, como é que chama? Pegar a imagem dela, como eu vi pessoas pegando a imagem dela, né, pisando em cima. A minha foi uma coisa medonha, uma coisa que eu achei até ridículo, né? Porque, meus amores, preste atenção, ela é bendita entre as mulheres, porque ela deu a luz a Jesus, entendeu? Mas só isso não tira de modo nenhum. Quando Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem que está em cima no céu, nem que está embaixo na terra, nem abaixo das águas que estão na terra. Deus já deixou logo bem dito, não pode ter imagem de nada. Entendeu? Nem que seja da mãe dele, mas, meus amores, e a idolatria é tão grande porque as pessoas ficam até rezando pra ela. Vocês não devem fazer isso, não. A gente ensina as coisas tão direito às pessoas, explica as coisas, as pessoas levam tudo. Não sei o que vocês têm na cabeça. Meus amores, a gente tem que amar a Maria, porque Maria foi a mãe de Deus e ela foi bendita entre as mulheres, mas isso não dá o direito de vocês idolatrar ela. O discípulo também, os discípulos, presta bem atenção, os discípulos o quê? Morreram cada um pelo amor do evangelho, pelo amor a Jesus Cristo. Mas é o que? Nem isso não dá o direito da gente, as ovelhas, idolatrarem ele, não, entendeu? Tô dando uma comparação, porque eu sei que vocês não fazem isso, mas eu tô dando uma comparação. Meus amores, é nada. Deus exige da nossa parte nada. Nada de idolatria. Nós somos só adorar só a Deus que está no céu. Pra deixar logo bem claro, né? Porque quando eu falo em idolatria, porque tem idolatria, mas isso não leva o direito das pessoas chegarem a fazer isso com a imagem dela, nem tocou com o nome dela, entendeu? Que fique bem claro, né? É pra vocês, porque tem pessoas, né, que... Porque a gente prega a palavra de Deus, mas a gente não ensina. Eu amo a Maria, porque ela foi a mãe do nosso Salvador, foi por ela que veio a salvação, assim, foi por ela que ela deu a luz, ela concebeu, foi por ela que veio a nossa salvação. Ela o quê? Ela trouxe Jesus, mas ela trouxe o nosso Salvador, mas quem trouxe a nossa salvação foi Cristo. Por isso que eu digo a vocês, jamais idolatrar ela, entendeu? Ela sim, ela precisou de salvação igualmente eu e você, entendeu? Se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, não tinha salvação para ninguém. Ela não podia salvar ninguém. Vocês estão entendendo? Então, é isso que eu tô explicando para vocês, que a gente deve amar ela sim e dar o respeito que ela merece, porque ela merece respeito, porque é o que ela é mãe do nosso Salvador, entendeu? E Deus escolheu ela. Aí daquelas pessoas que mexem com um daqueles escolhidos de Deus, entendeu? Jesus veio justamente para salvar ela também, entendeu? Mas o nosso foco é Cristo, o nosso foco é Deus, entendeu? Deus não dá a glória dele a ninguém, entendeu? A ninguém Deus dá a glória dele, é só para vocês meditarem, viu? Ó, vou ler aqui para vocês. Vou soltar o sonho que eu tive, que eu tive com Jesus Cristo, né? E vou soltar o que as Santas Escrituras falam sobre as idolatrias, mas eu vou pedir novamente a vocês jamais façam isso, nem tão pouco de nenhuma imagem, entendeu? Se vocês não querem, bota fora, mas não tá entendendo? Mas jamais façam isso, principalmente com a mãe de Cristo aquela pessoa que cuidou de Cristo aqui na face da terra. Que quem estava nos cuidando era Deus, mas Deus estava cuidando da família. Vocês acham que Deus não cuidava da família? Da onde Jesus estava, o filho dele lá naquela família. Tu acha que Deus não cuidava daquela família? Deus cuidava de José, cuidava de Maria, cuidava dos irmãos de Jesus. Então, meus amores, só as pessoas entenderem. Mas
De modo nenhum, isso não dá o direito da gente chegar a idolatrar, entendeu? A gente tem que fazer assim, só a Deus, entendeu? Ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Quando Deus exige isso, que é desde o início, quando Deus tirou o povo de Israel, Deus jamais aceitou a idolatria. Meus amores, é a gripe. Ó, vou começar do versículo 3, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Então, meus amores, é qualquer coisa que vocês idolatram. Tanto faz imagem de escultura, como um colar que vocês têm que armar. Eu adoro esse colar. A pecou. Entende? Tô ajeitando assim, deixando bem claro, entendeu? Nada a gente pode idolatrar. Mas não vou ficar falando, eu vou mostrar nas Santas Escrituras. Depois eu solto o sonho no final do vídeo. Ó, não farás para ti imagem de escultura. O primeiro versículo ali, ó, é assim, ó. O versículo 3, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Ele já pediu. Ele chegou pra vocês e pediu. Não terás outros deuses diante de mim. É Êxodo 20. Aqui é o quê? Eu li pra vocês o 3, tô lendo o 4. Ele foi tão bem claro. Olha. Não farás para ti imagem de escultura. Vocês entenderam? Nenhum tipo de imagem. Então, não é para pessoas pegarem e ficarem fazendo um pouco, porque daquela pessoa que leva o nome dela, não. Daquela imagem que leva o nome dela, não. Vocês prestem bem atenção. Não é para idolatrar a nossa... o que você chama Nossa Senhora, né? Você chama assim, né? Então, jamais vocês devem idolatrar esse tipo de arrumação, entendeu? Ó, continuando aqui, ó. Nem alguma coisa, nem alguma semelhança que há em cima no céu, nem alguma coisa, nem embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Ele pediu que vocês não façam nada. A Maria, mãe de Jesus, ela tá onde? Tá no céu mesmo. Jesus morreu por ela, ela tá no céu. Olha o que ele tá pedindo aqui. Não farás nada semelhante ao que está em cima no céu. Vocês pegaram a imagem dela, vocês fizeram a imagenzinha dela e colocaram lá. Não pode. Eu tô tentando alertar vocês. Continuando aqui, ó. E nem debaixo da terra. Vou ler o último. Não te encurvarás a elas. Ele já tá pedindo. Não se encurvarás a elas. Nem as servirás, nem tampouco rezar para elas, entendeu? Olha o que ele tá pedindo, para vocês não se curvar a elas, nem tampouco vocês o quê? Cultuar ela, rezar, cultuar ela, entendeu? E Deus não aceita isso não. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, entendeu? Deus é o nosso Deus, não tem precisão das pessoas fazerem isso não, ó. Sou Deus zeloso, tá vendo, ó? Ele é um Deus zeloso, ó. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, vocês tendo ídolo, vocês estão mostrando que vocês odeiam a Deus, entendeu? Vocês não querem a presença dele, não tampouco a companhia. Vocês querem o quê? Os ídolos, entendeu? Deixa eu continuar aqui, o último, viu? E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso aqui é um mandamento. Ó, Deus disse que o quê? Deus disse que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Esse primeiro, o versículo 3 aqui, vocês meditam no versículo 3, ó. Deus disse que nós somos o quê? O corpo do Espírito Santo. Deus é o Espírito dele, habita dentro de nós. Presta atenção nesse versículo, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Aí vocês vão dizer assim, mesmo, mas ele está dizendo que é pra gente não colocar outro Deus diante dele. Como é que a gente vai colocar um Deus diante dele? Meus amores, nós não somos o templo do Espírito Santo. Tu se curva perante... Vou fazer uma comparação, que isso não acontece não. Porque Deus jamais, vendo que você vai se ajoelhar, ele jamais vai ficar do teu lado, ele se retira. Ó, presta bem atenção. Tu tá aqui, tu tá rezando, né? Aí tu vai se ajoelhar perante uma imagem. Tu é aquele, eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita dentro de mim, ele vai se retirar. Ele não vai aceitar que tu se curve perante outros deuses, tá aqui dizendo, ó.
não, 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 não terás outros deuses diante de mim. Quando se inclina perante um Deus, tu quer inclinar ele perante um ídolo e ele não aceita, entendeu? Ele se retira de ti. Deixei bem claro pra vocês, viu? Mas deixei bem claro mesmo. Então, mas não, eu vou falar de novo. Jamais vocês façam isso com o quê? Com a imagem da Maria, mãe do nosso Salvador, entendeu? Não é lícito vocês terem imagem dela em casa, nem a imagem do pai dela, imagem de santo nenhum. Santo nenhum, santo só há um, que é Deus. Todos nós somos pecadores, entendeu? E o que é que faz? O que é que acontece? A gente tem o quê? Todos nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Só existe um intercedor entre a humanidade e Deus, que é quem? Jesus. Que fique bem claro, né? Para depois vocês dizerem, não, estão ensinando as coisas erradas a nós. De maneira nenhuma. Amar a Maria, sim, porque Maria, ela trouxe o quê? Ela trouxe Jesus ao mundo e Jesus nos trouxe a nossa salvação. Se Jesus chegasse lá na cruz e dissesse, eu não vou morrer mais por ninguém, não tinha salvação para seu ninguém. Ela poderia ser a mulher mais bendita da terra, mas não teria salvação se não fosse o preço de cruz, preço de morte, preço de humilhação, preço de sacrifício, porque Jesus fez um sacrifício medonho. Ele andava em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Ainda enviava os discípulos, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, meus amores, sem Jesus não tinha salvação. Raciocina, o foco só é Deus, que está no céu. O nosso Redentor é Cristo, entendeu? O nosso intercedor entre Deus e a humanidade é Cristo. Para deixar assim bem claro, né? Mesmo existe outro canto que fala de idolatria, meus amores, a Bíblia inteira fala de idolatria. Mas eu foco mais nessa parte aqui, porque aqui é um mandamento. Se vocês passam por cima, eu não posso fazer nada. A minha parte eu tô fazendo. A minha parte eu tô lendo, tô explicando pra você. A minha parte eu não precisa nem explicar, que já tá explicado. Quando ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim, ele já tá dizendo que não é pra tu se ajoelhar perante a ídolo. Por quê? Porque ele quer fazer morada em ti. Agora, se tu não permite, ninguém pode fazer nada. Porque, meus amores, a gente tem que vigiar. Até uma palavra que a gente diz, a gente pode afastar ele de perto da gente. Por exemplo, se eu falar vou só dar uma comparação. Eu falo um palavrão, ele tá aqui perto de mim, ele sai, ele vai embora. Não, ela tá dando lugar a mim, não. Ela tá dizendo nome feio. Ela sabe que eu não me sinto... eu não sou pessoas que ficam com pessoas que fazem isso. Não tem essa passagem aqui daquele homem que o anjo veio e tocou os lábios dele com uma pedra de fogo, né? Acho que ou é um carvão, uma coisa assim, né? Para purificar os lábios dele, para ele não falar nome feio. Vocês estão entendendo? A gente tem que se purificar, se santificar, para ele estar perto de nós. Aí as pessoas querem Deus, eu quero Deus, mas querem Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, não é bem assim que funciona. Leia as Santas Escrituras que vocês vão ver onde é que está o erro que as pessoas estão cometendo. Entendeu, meus amores? Olha, deixo bem claro. Não é, vocês não é pra odiar ela, não. Vocês é pra amar ela, porque ela em todas as mulheres, Deus achou uma pessoa que poderia levar o quê? Um fruto, que era para poder ele trazer a nossa salvação. Jesus, ela fez a parte dela. Agora, a nossa salvação veio através de Jesus. Se Jesus tivesse dito assim, não, eu não vou aguentar isso não. Quando Jesus levou os 40 açoites, né? Quando cuspiram em Jesus, se Jesus dissesse assim, não, eu não vou mais aguentar isso mais não vou passar por isso mais não. Porque eu sei que lá no final o pessoal não vão me querer mesmo. Não vão querer a própria salvação da alma deles. Se Jesus tivesse feito isso, então, se ele tivesse se negado, não existia salvação não. Ela não tinha salvado, não ia ninguém ser salvo. A salvação só vem através de Jesus. Por isso que eu digo, vocês canta para Jesus. Vocês adoram o quê? Adora a Deus. E vocês o quê? Cultua Jesus. Dá toda a honra, toda a glória a Ele, porque Ele merece. Porque Ele é o nosso Redentor. E sem dizer que outras partes da Bíblia, Ele é o quê? Ele é o início de todas as coisas, entendeu? Para vocês entenderem. Ele diz que Ele é o início e o fim. Você já dá para entender, né? Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o ômega e o que mais? Tem outra coisa que Ele fala. Meus amores, tem tanta coisa aqui nas Santas Escrituras que identifica que Jesus é o quê? É o Filho
Filho de Deus e também, meus irmãos, Jesus ainda diz, eu e o Pai somos um. Aí as pessoas querem o quê? Tomar o lugar de Deus. Não pode, meus amores. É só examinar as escrituras que vocês veem quando Jesus abre a boca e diz, eu e o Pai somos um. Aí as pessoas querem deixar de o quê? De orar para Deus, pedir as coisas para Deus resolver, para pedir. Meus amores, nenhum ser humano. Elias, Eliseu, eles não têm esse poder de fazer nada por nós. Se não for Deus, entendeu? É porque eu gosto de deixar bem esclarecido. Eles são as pessoas que foram arrebatadas da terra. Então, arrebatadas da terra foram pro céu, entendeu? Mas eles não têm, por isso que Deus veio, por isso que Jesus veio e morreu por nós. Por quê? Porque ninguém tem o quê? Ninguém era digno de vir assim à terra, né? Para padecer por nós, entendeu? Para o quê? Para nos conduzir à nossa salvação, entendeu? Só Cristo. Cristo, só Cristo. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou fazer um outro vídeo falando do nosso Messias e o que é da noiva do Cordeiro. Porque eu fiz um vídeo aí, eu sei, meus amores, eu não tenho bom estudo. Vocês me perdoem como às vezes eu faço palavras que não devem. Já pedi perdão também a Jesus, porque Jesus me conhece. Ele sabe que eu não sei ler direito, ele sabe que eu não sei escrever direito, né? Escrever as coisas erradas. Então, e nem sei me pronunciar direito, mas a palavra de Deus eu sei ler, entendeu? Mas tem coisas que eu enrolo. Aí eu peço desculpa a vocês, eu fiz um vídeo, eu postei, mas eu já apaguei. Mas eu vou fazer outro vídeo explicando bem direitinho, entendeu? Porque, meus amores, sobre as boldas do cordeiro e outra coisa, no livro do Apocalipse tem falando sim, que a sua noiva já se aprontou. Então, meus irmãos, tem muita coisa que é muito maravilhosa nas Santas Escrituras. Eu sempre faço vídeo, sempre solto pra vocês, entendeu? A respeito de que? A respeito, tudo que tem aqui escrito é a respeito do nosso Salvador. Tudo que tem aqui escrito é a respeito do nosso Deus, entendeu? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O primeiro é... Quando diz que ele era verbo e estava com Deus e ele se fez verbo, né? Se ele se fez verbo, então, e ele habitou entre nós, então, ele era o quê? Ele era um espírito, ele veio e habitou entre nós, pegou um corpo igual o nosso que nós temos, de carne, mas ele era um espírito. Igualmente o espírito que tem dentro de nós. Nós temos alma, corpo e espírito, 3 coisas, né? Então, assim, do mesmo jeito ele fez conosco, entendeu? Ele é um homem maravilhoso, glorioso, né? Não vejo a hora de chegar, né, meus amores? Quando ele vir, quando nós sair dessa terra, né? Nós está perante a ele, meus amores. Com certeza Cristo já leu meus pensamentos do que eu pensei. Mas eu sinto mesmo a vontade imensa de quando um dia chegasse perante a ele e eu beijar as mãos dele. Eu olhei para os pés dele, achei os pés dele lindos. Beijar os pés dele também. Porque, meus amores, ele é um homem digno. Ele é um homem digno. Ele merece. Meus amores, porque, meus amores, foi muito sofrimento. Qual era o ser humano que ia suportar padecer dessa forma e vendo, e ele, pior que ele viu que as pessoas o que não ia se voltar para ele e ficava com ele, mas porque por qualquer besteira as pessoas perdem a salvação. Elas se desvia por causa de idolatria, elas se desvia por causa as igrejas tá cheias de vaidade, cheias de idolatria. Ela não se, meus amores, se vocês fossem na Bíblia, vocês eram completamente diferentes, entendeu? Puro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. As pessoas querem herdar o reino do céu, mas de qual... eu escutei uma pessoa chegar pra mim e dizer, se Deus me quiser, ele me aceite do jeito que eu sou. Não é bem assim que funciona, não. Ei, quem somos nós para abrir a boca e falar isso? Pedir misericórdia a ele, que ele nos aceite. Pedir misericórdia a ele para que ele nos aceite. E nós temos que mudar a nossa moda de vida para poder nós ganhar a nossa salvação, que ele já nos concedeu. Tá faltando o quê? Cada um só acolher, confessar com a boca, né, e colher, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Vim fazer esse vídeo aqui justamente para poder falar, né? Ainda vou fazer um outro vídeo, mas não agora, né? Mais tarde faço outro vídeo e solto para vocês justamente sobre esse assunto, sobre as festas das bodas do Cordeiro. E é um bocado de convite que as pessoas do mundo inteiro estão fazendo, convidando umas às outras para o quê? Para participar das festas das bodas do Cordeiro, entendeu? Por quê? Porque o nosso Salvador, o nosso rei, ele vai o quê? Ele vai ser o quê? O nosso sacerdote.
vai ser nosso sacerdote, ele vai ser, não, ele já é nosso rei. Pra mim, ele já é meu rei, né? Então, ele vai ser, não, ele já é também, ele já é meu sacerdote. Porque ele que tá me ensinando, né? Então, assim, meus amores, muitas coisas Deus nos ensina. E para completar, ele ainda vai casar, né? Então, meus amores, é muito maravilhoso Cristo, né? Nosso Messias, né? Ele já tá vindo o quê? Ele veio a primeira vez, agora já vai vir pela segunda vez. Quando for na terceira vez, já vem para reinar, né? Para reinar aqui nesse mundo, não, né? Para dar um baixo nessas coisas e fazer um novo céu, uma nova terra para poder o quê? Ele habitar aqui. Porque aqui tá cheio de pecado, né, meus amores? A gente vê que não tá, né, do jeito que é para ser, né? Quem dera se as pessoas se convertessem. Tá certo que o mundo talvez não aguentasse não a terra, né? Porque a terra envelhece. Mas ele daria um jeitinho, e quem deve fazer a humanidade, o povo inteiro do mundo, se voltasse para ele para ter salvação da alma de vocês. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que as pessoas endurecem o coração, não querem saber de salvação, sem nem saber para onde é que vai. Porque pelo que eu li nas Santas Escrituras, tem abismo, tem inferno, tem o quê? Tem falando também de fornalha de fogo, a pessoa ser jogada numa fornalha de fogo, viver para sempre sendo queimado. E lá verá o que pranto, as pessoas estão chorando e ranger de dente. É a amargura que é demais, né? Aí é pranto e ranger de dente. Meus amores, vocês medem para onde vocês estão jogando a alma de vocês. Ai, depois que morreu, acabou nada. Vocês vissem o mundo espiritual, vocês se cuidavam. Se vocês vissem, o mundo espiritual é real. Ele exige. E ele o quê? Meus amores, esse aqui, o mundo que nós estamos vivendo hoje aqui, principalmente quando Lúcifer, né, que é o nome dele assim, né, quando ele brigou com Deus expulsou ele tá no abismo, mas porque os anjos dele vêm de vez em quando aqui na terra, se ele não quiser vir também, né, que eu não sei, né, então, aí, meus amores, o que é que a pessoa, se ele está num lugar desse, as pessoas tudo é atormentada. Tem que orar mesmo, tem que se consagrar, tem que entregar a vida de vocês a Jesus. É o único que pode fazer alguma coisa por nós. Fora isso, ninguém pode fazer mais nada por nós, entendeu? Só ele. E o inimigo quer sim as almas, para maltratar e para judiar. Deixa são vocês se vocês entregar a alma de vocês a ele. Andando nesse caminho, entrega a tua alma a Cristo. A Cristo sim. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.